Nosso estudo será sobre o perispírito. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe uma pergunta. A pergunta 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? A resposta foi a seguinte: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Ora, nesta mesma pergunta, Kardec faz uma observação. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Nesta observação, Kardec dá o nome de perispírito a esse envoltório do espírito. Envoltório este que fica entre corpo físico e o espírito, fazendo uma ligação entre os dois. A esse conjunto ele chamou de perispírito. Na pergunta 94 do mesmo livro, Kardec assim pergunta: de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? A resposta: do fluido universal de cada globo. Razão por que não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Então, o perispírito é constituído de matéria, diferente, portanto, do que seja o espírito. É uma matéria. Essa matéria é tirada do fluido cósmico universal, do fluido universal. E cada globo tem o seu próprio fluido universal. Portanto, como o próprio Kardec afirma, cada globo tem o seu perispírito, ou seja, os espíritos de cada globo têm perispíritos exclusivos daquele mundo, daquele planeta. Então, nosso perispírito é diferente do perispírito daquelas entidades que vivem em Marte, em Júpiter, Saturno, Urano, etc. Como já foi falado, o perispírito, que é também chamado de corpo espiritual, psicossoma, corpo astral, são vários sinônimos. O corpo espiritual ou perispírito é corpo material formado pela aglutinação da matéria sutil do ambiente onde está o espírito, atraído pela sua vibração. É como um imã. O espírito atrai para si a matéria sutil do ambiente, compatível com a sua própria vibração. Então, aqueles espíritos mais elevados irão atrair matéria muito mais sutil do que aqueles espíritos menos elevados. Quer dizer, cada espírito tem um perispírito que lhe é próprio, compatível com a sua própria vibração. No livro Roteiro, Emmanuel fala assim sobre o perispírito. O perispírito apresenta-se formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena, mostrando-se como aparelhagem de matéria rarefeita e alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interior. Vamos lembrar, a série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência, é o conjunto de todos os elementos químicos que fazem parte da química do planeta Terra. Ela está relacionada com os átomos, com os prótons, os nêutrons, com o número atômico, que é os prótons, os nêutrons e os elétrons de cada uma das substâncias. Esta série estequiogenética
forma, portanto, o conjunto das substâncias de cada globo. E afirma Emmanuel que existem no planeta substâncias químicas que estão além daquela conhecida pela ciência. Estas substâncias químicas são próprias do mundo espiritual ou do plano espiritual. Essa a ciência ainda não conhece. Mas um dia vai conhecer. Muito bem, com estas enunciações, vamos lembrar que o perispírito é formado de acordo com a vibração de cada espírito, oriundo do fluido universal próprio de cada globo. Então nós podemos assim afirmar que o ser humano encarnado é trino, ou seja, tem 3 partes: o corpo físico, o perispírito e o espírito propriamente dito. E o ser humano desencarnado, ele é duplo, ele só tem 2 corpos: o perispírito e o próprio espírito. Dessa maneira, nós podemos dizer que quando nós desencarnamos, nós vamos perder o corpo físico e lá no mundo espiritual, nós vamos estar lá com o perispírito e nós espíritos. De acordo com isso, vamos lembrar que o perispírito é o conjunto dos corpos, ou seja, conjunto de substâncias que fica entre corpo físico e espírito. Este perispírito é uma estrutura de energia sutil. O que é uma energia sutil? É uma energia que está vibrando, tem vibração, tem frequência mais alta do que a frequência dos elementos químicos conhecidos na Terra pela ciência. Então, a energia sutil está além daquela energia registrada pela ciência terrena. Então, o perispírito é composto dessa energia sutil. O perispírito é elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. O perispírito é responsável pela organização e funcionamento do corpo físico. Quer dizer, nosso corpo físico funciona e é organizado pelo perispírito. É uma cópia fiel do perispírito. Portanto, nosso perispírito tem todos os nossos órgãos que existem no corpo físico, também existe lá no corpo perispírito. Ou seja, lá é a matriz, perispírito. E o corpo físico é a cópia da matriz. O perispírito permite ao espírito agir na matéria física. O espírito não consegue movimentar a matéria física. Ele precisa de uma ligação entre ele, espírito, e a matéria física. Isto é feito pelo perispírito. O perispírito é responsável por todos os fenômenos mediúnicos. Ou seja, a mediunidade ostensiva, mediunidade de um modo geral, toda a mediunidade, tem como base fisiológica o perispírito. Ou seja, é o perispírito que coordena os mecanismos mediúnicos. O perispírito é extremamente sensível aos sentimentos. Nós poderíamos até dizer que a matéria sutil do perispírito é extremamente sensitiva aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Ou seja, nossas emoções têm um impacto muito profundo sobre a matéria do perispírito. Como o perispírito é formado de uma substância muito sutil, que tem uma vibração acima daquela vibração do corpo físico, ele tem algumas propriedades interessantes. Se alguém quiser fazer um estudo mais aprofundado das propriedades do perispírito, nós recomendamos o livro O Perispírito, de autoria de Zalmino Zimmermann. É um livro excelente
para se estudar o perispírito. Na verdade, o perispírito até hoje é um corpo espiritual que tem pouco estudo assim profundo. A maioria dos estudos do perispírito é feita pela observação e análise de médiuns videntes. Ou seja, pouco estudo existe vindo do mundo espiritual para nós com a visão do desencarnado. Esses estudos estão aí enfeixados nos livros de André Luiz e alguns outros livros publicados por espírito através da mediunidade. Vejamos algumas propriedades do perispírito. Ponderabilidade. Ponderabilidade significa peso. O perispírito tem um peso, porque ele é feito de matéria. Esse peso, claro, que é muito sutil, muito pequeno, dificilmente nossas balanças poderão pesar o perispírito. Já algumas tentativas já foram feitas de alguns estudiosos do passado. Eles criaram uma balança extremamente sensível e colocaram sobre essa balança o leito de pacientes terminais e ficaram observando. Na hora que aquele paciente morre, a balança dá um salto, mostrando menor peso do que quando estava vivo. Essa diferença foi de algumas gramas, parece que foi 21 gramas, mas isso não conseguiu ser reproduzido, portanto foi desprezado esse estudo. Luminosidade. O perispírito, como ele é uma energia sutil, ele tem luz, ele é luminoso. Ele é tanto mais luminoso quanto maior a vibração dele. Quer dizer, maior vibração é porque o espírito é mais elevado. Então, quanto mais elevado, o espírito é mais luminoso. Quanto menos elevado, menos luz ele irradia. Essa luminosidade é controlada pela vontade do espírito, quando ele tem uma evolução espiritual adequada para fazer isso. O perispírito é luz. Plasticidade. Plasticidade é a capacidade do perispírito se modificar, ser plástico, ser moldável. Pela vontade do espírito, o perispírito pode modificar a sua expressão. Por exemplo, uma pessoa morre velho. Ele pode se apresentar a alguém através da modificação do perispírito como uma pessoa mais jovem, como uma pessoa adulta na madureza, sem ser velho. Ele modifica a sua forma e pode se apresentar de maneira diferente, tanto lá no mundo espiritual como apresentar-se para as pessoas através da vidência. Ele pode modificar essa forma. Essa plasticidade do perispírito é muito grande. Isto é exercitado através da vontade. Densidade. Densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Quanto mais massa, mais denso. Então, aqueles perispíritos que têm uma massa maior, ele é mais denso. Então, ele não pode se elevar muito nas graduações do plano espiritual. Então, ele fica mais ligado à crosta terrestre, né? A densidade está diretamente proporcional à diminuição da elevação espiritual. Quanto menos elevado, mais denso. Aliás, na verdade, desculpe, é inversamente proporcional. Inversamente proporcional à elevação espiritual. Quanto
mais elevado, menos denso. Quanto menos elevado, mais denso é o perispírito. E essa densidade faz com que o espírito que tem uma densidade maior, ele fica mais próximo dos planos terrenos. Unicidade, quer dizer, para cada espírito existe apenas um único perispírito, um só, formado pela vibração, pela atração molecular, caracterizado pela vibração do espírito. Então, cada espírito com um só perispírito. Perenidade, quer dizer, o espírito é perene, o perispírito é perene. Perene quer dizer a vida toda, a vida espiritual toda. Todo espírito está envolto por um perispírito. Desde o espírito mais atrasado, mais inferior, até o espírito mais elevado, mais puro. Evidentemente que a qualidade da sutilidade do perispírito desses espíritos puros, impossível é para qualquer um de nós ver. Mas os seus pares veem, ou seja, um espírito puro vê o perispírito de outro espírito puro. Entendeu? Os seus pares, cada um vê. Mas todo espírito tem sempre um perispírito, qualquer que seja a sua gradação. Claro, a leveza, a sutilidade do perispírito está diretamente relacionada com a vibração espiritual. Mutabilidade. Esta é uma característica importante, uma propriedade interessante. O Allan Kardec, na pergunta 94, ele pergunta a origem do perispírito, e os espíritos falam no finalzinho da resposta, que se o espírito mudar de planeta, o seu perispírito também muda. É essa mutabilidade que está falando aqui, ó. Por exemplo, se um espírito da Terra for para o planeta Marte, à medida que ele vai saindo da influência do planeta Terra e chegando na influência do planeta Marte, as moléculas perispirituais vão sendo substituídas. De tal modo que quando ele chegar no planeta Marte, ele vai ter um perispírito compatível com aquele planeta Marte. Ficar sem perispírito ele não fica nunca, mas ele é compatível com o mundo onde está o espírito. É isso que quer dizer mutabilidade, capacidade de modificar, mudança. Tangibilidade. A tangibilidade é a propriedade de ser tangível, que a gente pode tocar, pegar. Essa tangibilidade está muito relacionada com a materiabilidade, ou seja, a capacidade do perispírito se materializar e se tornar visível para nós. Essa experiência da tangibilidade foi muito realizada pelo cientista no século XVIII, no final do século XVIII, o William Crookes. O William Crookes conviveu durante 3 anos com um espírito que é a Kate King, através da mediunidade da jovem Florence Cook. Esse espírito da Kate King se materializava no laboratório do cientista William Crookes, e ele pôde estudar esta tangibilidade. Kate King, ela ficava por um período de tempo no laboratório, em que o cientista pegava na sua mão, cumprimentava, ela pegava no braço do espírito materializado, andava de um lado para outro, conversava, media a sua temperatura, isso tudo foi feito. Tangibilidade. Atualmente nós temos muitos espíritos se materializando nas sessões espíritas e eles se tornam tangíveis. As pessoas podem pegar esse espírito materializado. A outra propriedade é penetrabilidade. Como o perispírito é formado
por substâncias sutis que têm uma vibração acima das substâncias da Terra. Então, o perispírito pode penetrar na matéria, atravessar a matéria. Por exemplo, o espírito atravessa a parede, atravessa uma porta, sem abrir a porta. Atravessa uma parede, através da parede, não é? Contornando, através da parede. Claro, isso só é possível se o espírito tiver capacidade, pela vontade, para fazer isso. Muitas vezes, o espírito que não sabe como fazer isso, ele espera alguém abrir a porta para ele entrar. A porta da casa material, casa física, para ele entrar. Isso a gente vê nos livros de André Luiz. Sensibilidade magnética. Como a energia perispiritual é uma energia eletromagnética, o perispírito tem uma sensibilidade muito interessante, sensível ao magnetismo. Existem médiums que é capaz de, pela sensibilidade magnética, verificar a eletricidade que passa através de um fio. Então, os fios dentro da parede de uma casa, por exemplo, através da sensibilidade magnética, tem médium que consegue saber para onde está o fio da energia atravessando na parede. Isso é possível por essa sensibilidade. Sensibilidade geral. O perispírito tem sensibilidade por todo ele. Ela não é compartimentalizada como nos encarnados. Nos encarnados nós só podemos sentir cheiro pelo nariz, ver pelos olhos, ouvir pelos ouvidos, tato pelas mãos, pela pele. O perispírito, ou seja, os desencarnados, pode ter isso alterado. Pode ter uma sensibilidade de ouvir pelo dedo, ver pela ponta dos dedos, cheirar pelo queixo. Isso é possível. Há médiuns que têm isso, especialmente alguns médiuns sonambúlicos, que podem fazer essa transposição da sensibilidade. Os livros de Allan Kardec fala sobre isso nas revistas espíritas. César Lombroso fala isso em seus livros. Essa transposição de sensibilidade de alguns médiuns. Isso é feito através da sensibilidade perispiritual, ser generalizado. Temperatura. O perispírito pode sentir calor, frio, aumento de temperatura, diminuição de temperatura. O espírito pode sentir frio, sim. Essa mudança de temperatura ele pode sentir. Odor. Há certos perispíritos que têm um odor terrível. Os médiuns falam isso. A aproximação de certos tipos de espíritos inferiores tem um cheiro terrível, um cheiro pesado, um odor que é insuportável. Outros têm odor extremamente agradáveis. O perispírito tem cheiro agradável em certos espíritos. Isso tudo é devido à vibração perispiritual. Visibilidade. Isso aqui está muito ligado à tangibilidade. O perispírito tornar-se visível através da materialização, ou, para ele se tornar visível, ele tem que abaixar o seu padrão vibratório. A sua vibração baixando até atingir a capacidade visual dos encarnados. Então, as pessoas podem ver os espíritos através de aumento da vibração do olho da pessoa encarnada, ou diminuição da vibração do espírito desencarnado que quer se tornar visível. É isso que torna a mediunidade de evidência. Bicorporidade, que também está relacionada com a visibilidade e com a tangibilidade. Ou seja, a capacidade que tem o perispírito de se materializar e o espírito ser visível em dois locais ao mesmo tempo. Corporidade, corpo. Então, ele seja visível em duas situações diferentes ou em dois locais diferentes. Essa é uma capacidade que não é muito comum, mas certos
certas pessoas podem ter isso. Por exemplo, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele estava lecionando lá numa sala de aula, de repente ele parava e ia atender pacientes longe, e se tornava visível lá onde ele foi atender as pessoas. Os alunos já sabiam. O senhor Eurípides foi atender alguém. Ele já sabia. O Eurípides parava, ficava quieto e ia atender as pessoas. E as pessoas lá onde ele ia atender viam o chegada, ou seja, o Eurípides ali fazendo seu atendimento. Bicorporidade. Visão de se mostrar visível em dois locais ao mesmo tempo. Expansibilidade, a capacidade do perispírito se expandir, ficar maior ou menor. Capacidade refletora, capacidade do perispírito refletir a sua energia no local onde ele está, caracterizando a energia do seu corpo, expandindo, diminuindo, vibrando maior ou menor a capacidade. Bom, esse é um resumo das propriedades perispirituais. Função do perispírito, ou funções do perispírito. Vamos recordar que o perispírito é formado por matéria sutil que tem vibração acima da matéria do corpo físico. Então, a sua função está além da função do corpo físico. Uma função importante, chamada função instrumental. O perispírito é o instrumento de ação do espírito. Ou seja, o espírito só pode fazer-se manifestar através do perispírito. Onde ele estiver, o espírito estiver, ele se manifesta através do perispírito. Ou seja, o perispírito é o instrumento do espírito. Função individualizadora. O perispírito é responsável pela individualização do espírito. Quer dizer, cada espírito tem um só perispírito, que faz com que esse espírito seja uma pessoa, um indivíduo, totalmente diferente do outro. Função organizadora. Essa função é chamada por alguns como modelo organizador biológico. Ou seja, é o perispírito que organiza e que faz funcionar o corpo físico. É o modelo que organiza desde a reencarnação até a morte o corpo físico. Por isso que é chamado MOB, modelo organizador biológico. Função sustentadora. O perispírito tem a função de sustentar o corpo físico desde a reencarnação. Ele está relacionado com a função organizadora. Então, o corpo físico só se mantém adequadamente organizado e funcionando através do perispírito. Ou seja, o perispírito é que faz o corpo funcionar, se organizar. Também essas funções, se alguém quiser fazer um estudo mais aprofundado, temos o livro O Perispírito de Zalmino Zimmermann. Muito bem, continuemos. Para Allan Kardec, só havia entre o corpo físico e o espírito, só há um corpo, que é o perispírito. O perispírito, para Allan Kardec, está entre o corpo físico e o espírito. É esse corpo sutil. Quer dizer, o perispírito é o envoltório do espírito. Ora, André Luiz, em seus livros, ele divide o perispírito, que Allan Kardec afirmou que está entre o corpo físico e o espírito. André Luiz divide isso em 4 partes, em 4 corpos. Ou seja, cada pessoa tem um corpo físico e tem um espírito. Entre o corpo físico e o espírito existe duplo etéreo, o perispírito propriamente dito, que é também chamado corpo espiritual, psicossoma ou corpo astral. Existe o corpo mental e o corpo causal.
Este corpo mental e corpo causal, a literatura espírita junta os dois nos chamados corpos mentais. Os corpos mentais, por sua vez, estão envolvendo o princípio inteligente que no ser humano atingiu a forma humana, ou seja, a forma de espírito. Então, neste caso de André Luiz, o espírito aqui que ele representa é diferente daquele espírito que o André Luiz falou, que o Kardec mostrou. Na verdade, o espírito é o princípio inteligente criado por Deus há milhões e milhões e milhões de anos, que evoluiu até atingir a forma humana. Então, o espírito humano. Então, o espírito que Allan Kardec menciona, ou seja, aquele para o qual está envolvido pelos corpos mentais, é diferente daquele que está apenas relacionado como sendo o princípio inteligente. Deu para entender? Então vamos recapitular. André Luiz divide a pessoa em corpo físico, duplo etéreo, perispírito, corpo mental, corpo causal e espírito. Esse espírito que André Luiz fala aqui é o princípio inteligente evoluído até a forma humana. Esses corpos ou essas divisões do perispírito, para André Luiz, ele chama de corpos sutis, ou seja, corpos que têm uma vibração acima do corpo físico. Vamos lembrar que o perispírito é formado do fluido cósmico universal. Quando ele passa de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como o Dai de Rupa assim falou, a última parte dessa questão 94. Ora, é justamente essa parte que vai ser mudada, modificada, é aquilo que André Luiz chama de corpo espiritual, psicossoma ou corpo astral. Nas doutrinas espiritualistas, teosóficas e orientais, existe, além do corpo físico, mais 5 corpos antes de chegar no espírito. É o duplo etéreo, perispírito, corpo espiritual, corpo mental, corpo causal e corpo búdico. São também chamados corpos sutis. Acreditamos que quando Allan Kardec estava realizando a codificação, ele chamou aquela parte que fica entre espírito e corpo físico de perispírito, de tal maneira que pudesse ali deixar para o futuro a divisão, o estudo mais aprofundado do que seja o perispírito. Porque se ele tivesse, já naquela época, colocado que entre o corpo físico e o espírito tem vários corpos, isso aí estaria muito relacionado com as doutrinas orientalistas daquela época. E isso teria um impacto muito negativo na sociedade. Porque nem todos daquela época, a sociedade como um todo, não dava muita atenção às doutrinas orientalistas que estavam chegando na Europa. Então, poderia ali as pessoas falar, isso aí é mais uma doutrina orientalista, deixava de lado. Então, Allan Kardec teve, assim, um posicionamento sábio, muito ponderado e muito de bom senso. Deixar o perispírito para ser estudado mais para frente, quando houvesse maior capacidade nossa de entender o que seja este perispírito. Então, comparando Allan Kardec e André Luiz, nós temos, para Allan Kardec, o corpo físico, perispírito e espírito constituem o ser humano. O corpo físico de Allan Kardec é o mesmo corpo físico em André Luiz. Só que André Luiz dividiu o perispírito em mais 4. Corpo vital ou duplo etérico, corpo espiritual ou perispírito, corpo mental e corpo causal. E para
O espírito que Allan Kardec referenciou, André Luiz chama de princípio inteligente evoluído até a forma humana. Espírito. O espírito humano, propriamente dito. Assim, nós podemos fazer uma comparação aí. O corpo físico de Allan Kardec é composto, na literatura espírita, na verdade, em corpo físico e corpo vital. Porque o corpo vital ou duplo etérico, ele faz parte, na literatura espírita consagrada atualmente, faz parte do corpo físico. Quando nós morremos, nosso duplo etérico fica ligado ao corpo físico e desaparece com o corpo físico. O perispírito, propriamente dito, André Luiz e Allan Kardec, o perispírito para André Luiz é apenas o corpo espiritual. E o espírito é formado pelo espírito, que é o princípio inteligente, envolvido pelo corpo mental, o corpo causal ou os corpos mentais. Segundo André Luiz, o ser humano encarnado é constituído corpo físico. O que é corpo físico? É esse que nós temos para a manifestação do espírito no mundo físico. Duplo etérico é um corpo de armazenamento da energia vital. A energia vital está armazenada no duplo etérico. E esse duplo etérico está ligado ao corpo físico, formando ali um campo físico do espírito. Perispírito, sustentador da função do corpo físico e repositório dos atributos emocionais. Todos os sentimentos, todas as emoções está relacionado com o perispírito de André Luiz. Corpo mental, repositório dos atributos mentais, ou seja, a inteligência, a memória, o juízo, é tudo atributo mental. Corpo causal, registro onde está registrada as nossas encarnações. Fica gravado no corpo causal. Espírito, propriamente dito, é a centelha divina, princípio inteligente evoluído até a forma humana. Então vamos ver. Esses corpos sutis, o que eles fazem? O duplo etéreo é o reservatório e distribuidor da energia vital durante a vida física para todas as células do corpo físico, visando seu equilíbrio, vitalidade e função. O duplo etérico desaparece com a morte do corpo físico. É uma forma ligada. Corpo espiritual ou o próprio perispírito. Uma estrutura de energia sutil que é o molde do corpo físico. Elo de ligação entre o corpo mental e o duplo etérico. Permite ao espírito agir na matéria física. É um elemento responsável pelos fenômenos mediúnicos. Sofre impacto profundo dos sentimentos ou dos atributos emocionais. Perispírito, propriamente dito. Corpo mental é a sede dos atributos da mente, é o envoltório imperecível do espírito, sustenta a organização do corpo espiritual. Corpo mental é envoltório imperecível do espírito. O corpo mental nunca deixa o espírito. Observar que aqui o espírito estamos relacionando é o princípio inteligente, elevado à condição de espírito. O corpo causal é ali que está registrado todas as nossas encarnações. O corpo causal é um banco de dados de nossas encarnações. Vamos ver o que seja atributos mentais. Ou seja, o corpo mental, nele estão os atributos mentais, que é inteligência, planejamento, raciocínio, memória, vontade, lógica, juízo, moral, razão, ética, etc. Observem, nossa memória está no corpo mental. Imagine, se nós perdermos o corpo mental, a gente fica sem memória, fica sem inteligência. A vontade desaparece. Por isso que, na pergunta 94, o perispírito, quando o espírito transfere de um mundo para outro, ele muda de perispírito, mas apenas aquela parte que André Luiz coloca como sendo intermediário entre
corpo mental e corpo físico. Essa parte, corpo mental, não modifica. Porque se ele modificasse, quando ele se transfere de um mundo para outro, ele perderia todo o seu patrimônio de inteligência, patrimônio da memória, de aprendizado que ele teve, perde tudo. Então isso não pode acontecer. Mas apenas a energia do corpo espiritual, do corpo astral, é que pode ser modificada. O perispírito, como é constituído de energias sutis, de vibração que está acima do corpo físico, como um corpo energético, existe nele vários centros de energia, centros energéticos, que movimenta uma grande quantidade de energias. Esses locais são chamados de pontos de turbilhonamento energético. Esses pontos de turbilhonamento energético, ou seja, a energia ali gira ou vibra de maneira bem intensa, são os chamados centros de força, centros vitais ou chakras. Centro de força na literatura espírita e chakra na literatura oriental. Mas são pontos onde a energia vibra com mais intensidade ou mais movimento. Na verdade, a vibração nesses locais, nesse centro de força, é uma movimentação circular. A energia faz um movimento circular em determinados pontos, em determinadas regiões, no perispírito. Esses centros de força estão localizados no perispírito, em determinadas regiões. São locais perispirituais de grande movimentação de energia. Por isso são chamados fulcro energético. E são responsáveis pelo equilíbrio psicofisiológico do corpo físico. Ou seja, estas regiões ou esses centros de força faz uma movimentação de energia com a finalidade de harmonizar a função do corpo físico. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, fala desses centros de força com a seguinte expressão: o nosso corpo de matéria rarefeita, quer dizer, é o perispírito isso, está intimamente regido por 7 centros de forças que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Quer dizer, são 7 pontos principais no perispírito que estão regendo a movimentação de energias. Esses centros de forças se expressam ou se apresentam mais intensamente naquelas regiões onde existe o aglomerado de nervos e vasos sanguíneos, o que nós chamamos de plexos nervosos ou plexos vasculares. Vejamos aqui uma representação do centro de força. Aqui está representando um centro de força em movimento circular. Se você olhar para o centro de força de frente, você vai ver isso aí, esse movimento circular do centro de força. Então, como é que ele funciona? A energia primária que chega ao corpo pelo centro de força. Na verdade, nós absorvemos as energias que são sintonizadas com o nosso padrão vibratório, obedecendo à lei geral de energia, chamada as energias semelhantes se atraem. Energias semelhantes se atraem. Então, nosso corpo eletromagnético, nosso perispírito, vai receber as energias em que ela seja sintonizada, ou semelhante a ela. Ora, nós estamos inseridos num mundo energético. Como é que nós vamos saber se essa energia que está chegando agora em mim é semelhante a mim, eu posso recebê-la, ou aquela outra que está chegando, ou aquela outra. Ou seja, nós não temos condições de assim fazer. Mas o centro de força tem. O centro de força, ele vai receber a energia que chega até ele
E esta energia que chega movimenta dentro do centro de força de modo tal que essa energia se torna semelhante àquela de nosso perispírito. E aí eu posso absorver. Aí o meu perispírito pode absorver. Então o que ele faz? Faz uma metabolização energética. O que quer dizer isso? Ele vai transformar a energia que chega compatível com aquela que eu possa absorver. Essa é a função básica de um centro de força, que o centro de força tem muitas outras funções que nós totalmente desconhecemos, mas que a função básica dele é compatibilizar a energia que chega em nós com aquela que eu preciso para movimentar o meu perispírito. Então aqui está a energia que chega aqui, o centro de força vai fazer essa movimentação, a energia é metabolizada pelo centro de força para compatibilizar a energia que chega com a capacidade receptiva do encarnado. Então, após esta metabolização, após o centro de força receber a energia que vem de fora, transformá-la numa que o meu perispírito possa receber, essa energia é enviada para ser distribuída pelo corpo. Então, essa distribuição será via plexo vascular, plexo nervoso, plexo dos nadis e glândulas endócrinas. Nadis são os ramos nervosos, os nervos, filetes nervosos estão no perispírito, que é muito usado na acupuntura ou na medicina tradicional chinesa, enfim, na medicina energética. E também nas glândulas endócrinas. Glândulas endócrinas são aquelas que fabricam hormônio e lançam esse hormônio diretamente dentro da corrente sanguínea. Então, veja só, o plexo, o nosso plexo de força, o nosso centro de força, vai absorver a energia, transformá-la em uma que seja compatível, jogar essa energia compatibilizada através de vasos sanguíneos, filete nervoso e glândulas endócrinas no corpo físico. Por isso, os principais centros de forças, que são 7 principais, estão colocados no perispírito e projetados no corpo físico, não estão localizados no corpo físico. Eles são projetados no corpo físico em regiões que têm muitos plexos nervosos, vasculares e glândula endócrina. Vejamos quais são esses centros de forças. Esses centros de força, os centros vitais ou chakras. O primeiro deles é chamado centro genésico. Está localizado na região genital, ou seja, na região sacral, na região onde estão os órgãos genitais. Nessa região genital existe o chamado plexo nervoso sacral e plexo vascular sacral. E ali existem as glândulas sexuais, os testículos no homem e o ovário nas mulheres. O segundo centro de força é chamado centro esplênico, localizado no baço. Baço é uma estrutura que está localizada no abdômen das pessoas. Esta região, ali tem o chamado plexo mesentérico, plexo nervoso mesentérico, plexo vascular mesentérico. Nessa região, no baço, existem as chamadas glândulas adrenais, a glândula endócrina. O terceiro centro de força é chamado centro gástrico. Está localizado no plexo solar, ou seja, numa região entre o estômago e o umbigo. Esta é a região onde está localizado o chamado plexo solar. O plexo solar, temos o plexo gástrico, nervoso e vascular gástrico, e as glândulas endócrinas do pâncreas, aquelas que fabricam a insulina. O quarto centro de força, chamado centro cardíaco, localizado na região do coração. Nessa região nós temos o plexo cardíaco e a glândula endócrina é o timo, uma glândula relacionada com a nossa imunidade, nosso sistema imunológico. O quinto
centro de força é chamado laringeu ou laríngeo. Esse centro de força está localizado no perispírito, na região da garganta, ou seja, ele se projeta no corpo físico na região da garganta, ali onde temos o chamado plexo tireoideu. A glândula tireoide e as paratireoides são as glândulas endócrinas dessa região. O centro de força cerebral, localizado na região do perispírito, relacionado com o córtex cerebral, mas ele se projeta no corpo físico num ponto entre as sobrancelhas. Um ponto entre as sobrancelhas. Na literatura espiritualista é chamado terceiro olho, região entre as sobrancelhas. Ali nós temos o córtex cerebral como um todo está relacionado com esse plexo cerebral. Nós temos o plexo hipotalâmico, plexo nervoso hipotalâmico, que é o plexo vascular hipotalâmico, que é muito importante na região do hipotálamo, na região do diencéfalo, que é a região das emoções. A glândula básica do plexo cerebral é a glândula hipófise. A glândula hipófise é a mais importante glândula endócrina do nosso corpo. Ela coordena a função de todas as outras glândulas endócrinas. Por isso ela é chamada de maestra do concerto endócrino. Então, ela coordena a função da tireoide, a função do timo, do pâncreas endócrino, da insulina, as glândulas adrenais, das glândulas sexuais. Há uma coordenação de função pela glândula hipófise. O último centro de força, o último deles, o sétimo, é o chamado centro coronário. É o mais importante de todos eles, porque ele está localizado na região perispiritual correspondente ao nosso diencéfalo, que é a região do meio da célula, do meio do cérebro, está localizado no meio do cérebro, onde estão se projetando o córtex cerebral, os lóbulos cerebrais, os hemisférios cerebrais. Mas ele é visível pelos videntes em uma projeção acima da cabeça, ou seja, ele está localizado como se fora uma região localizada na parte superior da cabeça. Parte superior da cabeça. Mas o córtex cerebral, o centro coronário, está localizado no diencéfalo, numa região onde a principal glândula é a epífise ou pineal. Glândula epífise ou pineal. A glândula epífise ou pineal, ela foi largamente estudada por André Luiz nos livros Missionários da Luz, como sendo a glândula da mediunidade. Estes centros de força, os videntes veem esses centros de força de dois jeitos. Quando eles veem de frente, a visão corresponde a essas duas aqui. Ó. Aqui, uma visão como se ele estivesse parado, porque ele nunca está parado, mas aqui quando ele está movimentando, parece a hélice de um ventilador, a visão de frente. A visão de perfil é isso. O centro de força pelos videntes, visto de perfil, parece um funil. Aqui a parte que é projetada no corpo físico, projetada no corpo físico, para fora, voltado para fora, e este funil afunila até chegar no canal onde está localizada a nossa medula espinhal, mas é correspondente no perispírito à medula espinhal. Então eles se encontram aqui, ou seja, um projetado para frente e outro projetado para trás. De tal maneira que na medula espinhal segue um canal energético de confluência de todos os centros de força. Esses centros de força, eles projetam-se no corpo físico. Os videntes veem esses centros de força projetados no corpo físico da seguinte maneira. Localizados na linha central do corpo, correspondendo àquela da coluna vertebral. Aqui nós temos o centro genésico, o centro esplênico, o centro gástrico, o centro cardíaco aqui no coração, o centro laringeu,
o centro cerebral e o centro coronário. Observe que, às vezes, esses centros são mostrados pelos videntes de uma maneira um pouco diferente aqui, ó. Nessa projeção aqui nós temos o centro esplênico um pouco deslocada para o lado direito. O centro cardíaco também um pouco deslocado para o lado direito. Os outros na região, na linha média. Temos aqui, interessante, esses centros de força têm uma projeção anterior e uma projeção posterior. Anterior e posterior. Apenas 2 deles não têm o correspondente posterior. É o centro genésico, só tem uma projeção para baixo, e o centro coronário, uma projeção para cima. Todos os outros centros têm uma projeção anterior e uma projeção posterior. Todos eles temos essas 2 projeções. Aqui, numa visão colorida, alguns videntes veem esses centros de forças, cada um deles com uma cor diferente. Cada um deles com uma cor diferente. O genésico de uma cor avermelhada, o esplênico de uma cor alaranjada, o gástrico de uma cor amarelada, o cardíaco de uma cor esverdeada, o laringeu de uma cor azulada, um azul claro, o frontal de um azul profundo, um azul forte, um azul escuro, e o coronário de um lilás, violeta ou lilás. Essas são cores que alguns videntes relatam como sendo as cores dos chakras. Resumidamente, vamos fazer um estudo resumido de cada um deles. O corpo, o centro genésico, também chamado de centro básico. Aqui temos que fazer uma ressalva. Na literatura, tanto espírita quanto espiritualista, pode haver discordância desses nomes. Em algumas literaturas, principalmente espiritualistas, esse centro genésico é chamado de centro básico ou fundamental. Mas, para nós, é o centro genésico, ditado pelo espírito André Luiz. Centro genésico, localizado na região genital. A visão dos clarividentes, dos médiuns videntes aqui, veem este centro como formado por 4 vórtices. 4 pétalas ou 4 vórtices, girando num sentido horário ou até também anti-horário. O que a principal função desse centro? Das suas várias funções, ele é o grande responsável pela captação da energia da Terra. Captação da energia da Terra. Ele rege a sexualidade, ou seja, a nossa capacidade de criar formas. Tanto a forma física, através do sexo, quanto das formas artísticas. Por exemplo, as pessoas que trabalham com a visão artística das formas, escultura, pinturas, isso tudo, a regência é muito mais pelo centro genésico. A criatividade, nesse caso, é um grande controlador, como já falamos, das forças telúricas, das forças da Terra. O centro esplênico, ele é formado por 6 vórtices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vórtices, ou 6 pétalas, 6 vórtices que estão girando no sentido horário ou anti-horário. A função básica dele, recepção e distribuição das energias vitais. Ele é o grande, junto com o gástrico, como nós vamos ver, grande receptor da energia vital que nós precisamos para viver. Nós vivemos ligados ao espírito graças à energia vital. A energia vital é aquela que vitaliza o nosso corpo. Se ela faltar, a gente morre. Ou seja, nós morremos porque acabou a energia vital. Então é preciso que haja energia vital para que nós possamos estar ligados ao corpo físico e ao espírito. Ou seja, o espírito ligado ao corpo físico. Energia da vida, vitalização. Então o centro esplênico é um dos que fazem a recepção e a distribuição dessa energia vital. Lembrar que a energia vital
está armazenada no duplo etérico ou corpo vital, ou corpo das energias. Além disso, o centro esplênico também funciona na distribuição energética dessa energia vital para todo o corpo, através dos vários processos, tanto sejam os plexos energéticos, plexos nervosos, plexos vasculares, ou pelos nadis, lá no perispírito, ou por outros meios que a gente ainda não conhece bem. Ele também tem uma função controladora do sangue. As hemácias, a função das hemácias, a fabricação das hemácias, a circulação das hemácias, ou seja, as células do sangue, como todo, tem como centro esplênico um dos coordenadores. Ele tem relação com a força da água e do sol. Água e do sol. Nós sabemos que a água para nós é fundamental para a vida. Por isso ela é chamada de solvente universal do corpo. A água e o sol, a força da água e a força do sol, o centro esplênico é um dos grandes responsáveis. A força do sol, por exemplo, se você voltar-se para o sol aspirando profundamente, os olhos fechados, aspirando profundamente a energia que vem do sol, você está absorvendo energia vital profundamente. O centro gástrico está localizado entre o estômago e o umbigo, numa região chamada plexo solar. Ele tem 10 vórtices, ou 10 pétalas, 10 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vértices. Ora, estes vórtices, girando para a função dele, estão envolvidos com a vida emocional. Nossas emoções profundas, sejam elas equilibradas ou desequilibradas. Nossas emoções, o centro gástrico faz uma absorção e uma movimentação muito grande disso aí. Projeção da energia pessoal, ou seja, a pessoa tem uma presença energética muito profunda ou fraca, graças à projeção desse centro gástrico. Ele está relacionado com a mediunidade de efeito físico e da incorporação, ou seja, na área mediúnica, efeitos físicos. Aquela que faz o efeito diretamente relacionado com a matéria. Por exemplo, materialização, médios de cura, de movimentação de objetos, etc. E da incorporação de espíritos. As energias vitais também são captadas por isso aí. O centro gástrico e o centro esplênico são os dois grandes responsáveis por captação de energia vital. O centro cardíaco, localizado na região do coração, ele tem 12 porções, ou 12 divisões, ou 12 vórtices. É interessante que ele tem uma depressão no centro, aqui, ó, parecendo um pires. É um pires, tem uma depressão central e a borda do pires. O centro cardíaco está relacionado com o sentimento do amor. O sentimento do amor que nós espalhamos por todo o ambiente onde nos encontramos são irradiações desse centro. E também ele absorve essa energia com mais intensidade. O centro cardíaco está relacionado com a integração de todo o sistema de energia. Ou seja, por exemplo, se você vai dar um passe, aplicar um passe, você vai estender as mãos para a aplicação do passe. Essa energia do passe, que é composta de energias espirituais, energias vitais suas, energias do ambiente, energias ambientais, tudo isso se conjuga para as energias do passe. As energias entram pelo centro coronário, no alto da cabeça, desce até o centro cardíaco. No centro cardíaco, ela se junta com as energias vitais que sobem do centro esplênico e do centro gástrico, junta tudo no centro cardíaco e ali é projetada nas suas mãos em direção àquela pessoa que está recebendo o seu passe. Por isso que é chamado integração do sistema de energia. Está relacionado também com a transformação espiritual, por causa do sentimento do amor. O amor faz uma mudança, a nossa reforma íntima, por exemplo. Está relacionado às 12 pétalas internas do centro coronário. Quando a gente vê o centro coronário,
Nós vamos ver isso. O centro laringeu ou laríngeo é formado por 16 pétalas, 16 partes. Também ele ainda conserva aquela formação de pires, né? Muito frequente. Sua cor é azulada. O que esse centro faz? De maneira geral, em resumo, ele coordena as atividades da voz e da respiração. Ora, os cantores, por exemplo, têm um centro laringeu bem desenvolvido. Então, ele coordena atividades da voz, da fala e da respiração. A nossa fala tem uma força energética muito grande. Há pessoas que pela fala ela consegue convencer as pessoas. A energia que ela irradia pela fala faz o convencimento das pessoas, né? Então, isso é uma atividade do centro laringeu. Os músicos, compositores, tudo relacionado com as artes da voz, está relacionado com esse centro. Trabalho criativo, a criatividade, as artes têm um trabalho criativo muito grande. E está relacionado também à força das palavras. O carisma dos oradores, por exemplo, está por causa da atividade da voz. O carisma dos oradores está relacionado com o centro laringeu. Por exemplo, Divaldo Pereira Franco tem esse centro laringeu muito desenvolvido, porque ele tem um carisma nas suas orações, nas suas palestras públicas, que é de extraordinário valor. O centro cerebral, localizado na testa, projetado entre as sobrancelhas, né, ele está relacionado com todo o córtex cerebral como um todo. Ele tem uma responsabilidade para a organização do raciocínio, para o sistema de organização mental, a situação no espaço e no tempo. Se nós situamos-nos no espaço, eu sei, mesmo de olhos fechados, eu sei onde eu estou. Mesmo de olhos fechados, eu sei relacionado com o espaço ambiental onde eu me encontro. A minha localização no tempo e no espaço, isso o centro cerebral é responsável. As funções intelectuais todas, a inteligência, a memória, o raciocínio, a vontade, enfim, os juízos, tudo estão relacionados com o centro cerebral. E também ele está relacionado com as funções sensóriomotoras, a nossa sensibilidade tátil, auditiva, visual, olfativa e gustativa, tem esse centro cerebral como um dos coordenadores. Na mediunidade ele está relacionado com a clarividência e a clareaudiência. O centro coronário é o mais importante deles, localizado no alto, projetado no alto da cabeça, mas está ligado dentro do diencéfalo, na glândula epífise. Aqui está, nós observamos aqui o centro coronário com aquela sua formação toda do pires, mas lá na parte central tem 12 vórtices. São correspondentes àquelas vórtices do centro coronário. Por isso que o centro coronário é o centro do amor, captado aqui pelo centro coronário, o centro cardíaco está relacionado com o amor, das energias que o centro coronário capta do plano espiritual superior. Então, o centro coronário e o centro cardíaco estão muito intimamente relacionados. O centro coronário ele é composto por 960 vórtices, mais os 12 vórtices centrais, correspondendo, portanto, 972 vórtices, extremamente dividido, portanto, não é isso? Por isso que os indianos, os hindus, os orientais, chamam isso lótus das 1000 pétalas. Ele parece uma flor de lótus com as suas pétalas, né? Mas lótus das 1000 pétalas, correspondente para aproximadamente 1000. Os vórtices do centro coronário são 960 periféricos e os 12 centrais. Localizado na região diencefálica, com projeção no alto da cabeça, recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito
e coordena as energias de sustentação do sistema neuropsíquico e espiritual. É o provedor de todos os recursos eletromagnéticos necessários à estabilidade orgânica. Coordena a função dos outros centros. Então, ele está responsabilizado pela qualidade espiritual. Nossa maior ou menor elevação espiritual faz existir vibrar mais rápido ou menos rápido. O estado de consciência, os processos mediúnicos e o controle dos outros centros de força. Nós vimos que os centros de força são provedores de energia, vórtices energéticos. Sua função principal é manipular a energia que a pessoa precisa. Tanto a energia que ela vai absorver, quanto a energia que ela vai emitir. Esta absorção e emissão de energia, o centro de força tem o seu principal função. Nós queremos ressaltar que nós temos 7 centros de forças principais, mas existem espalhados por todo o nosso perispírito muitos outros centros de força, muitos outros. A quantidade de centros de força é muito grande, mais de 1000, de acordo com alguns estudos. Mas 7 centros são principais. Que energias esses centros manipulam? Ora, não temos, até agora, condições de conhecer perfeitamente quais e quantos tipos de energias são manipuladas pelo centro de força. Mas nós podemos destacar 2 energias de importância, 2 tipos de energias de importância. Claro que está aberto o estudo para outras energias que nós desconhecemos ainda. Quais são elas? Uma delas, a energia vitalizadora, a energia vital. A energia vital que é absorvida principalmente pelos centros esplêndico e gástrico, mas isso não impede que os outros centros de forças também façam essa absorção. Esses 2 são principais, mas todos os outros também podem fazer essa absorção. Energia vital é essa que é indispensável para a nossa sobrevivência, nossa vida encarnada. Se a energia vital diminui ou desaparece, nós desencarnamos. O outro tipo de energia manipulado pelos centros de força são as chamadas energias moduladoras do campo vibratório do espírito. O que são essas energias moduladoras? Principalmente as energias das emoções. As energias das emoções são energias que modulam nosso estado de espírito. Ou seja, eu posso estar energeticamente vibrando em energias superiores pela energia do amor, da paz, da alegria, ou posso estar vibrando energeticamente inferior pelas energias do ódio, da raiva, do rancor. Então, elas modulam o nosso centro vibratório. O que é modular? É aumentar ou diminuir, aumentar ou diminuir. Isso é que é chamada modulação. As energias moduladoras são as chamadas energias positivas, amor, caridade, paz, alegria, abnegação, perdão, etc., ou energias negativas, aquela que diminui o nosso padrão vibratório. Raiva, ódio, rancor, inveja, ciúme, etc. Então veja, energia vitalizadora, aquela que dá vitalidade ao nosso corpo físico, para que nós possamos viver, energia vital. E energias moduladoras, aquela que faz a modulação de nosso campo vibratório. Que são as energias do sentimento, energias das emoções. São as 2 principais energias aí. Existe uma outra chamada energias mentais, também que pode ser movimentada por nós, mas elas não têm a modulação específica do centro de força. Elas estão mais relacionadas com o nosso campo mental. Mas as principais energias moduladas pelo centro de força são essas 2. Aqui vamos fazer aqui um exemplo. Um exemplo de que essas energias moduladoras, essas energias vitalizadoras fazem em nós. Aqui temos uma figura em que colocamos em realce muito grande o centro gástrico. Aqui está, o centro gástrico com a sua parte frontal, o funil ligado aqui à medula espinhal, o centro gástrico. Normalmente, o centro gástrico, se nós temos bons sentimentos,
permitindo grande absorção de energia vital. Se nós temos bons sentimentos vibrando energeticamente, porque o centro gástrico também está relacionado com as energias das emoções, permite a absorção de a energia vital abundantemente. E mantém esta parte frontal do centro de força limpa, permitindo um fluxo de energia vital que entra e sai, entra e sai. Porque nós também emitimos energia vital, nós vamos ver isso. Agora, se nós cultivamos maus sentimentos, pensamentos negativos, ou seja, energias negativas, estas energias negativas podem fazer vamos dizer, uma sujeira, uma obstrução dessa parte do centro gástrico na frente. É como se ali fosse acumulando sujeira, poeira e dificultasse a entrada de energia. Isso é pelos maus sentimentos, pensamentos que nós cultivamos. E isso dificulta a energia vital de entrada aqui. Porque obstrui essa tela da frente, que é chamada tela búdica, do centro de força, dificultando o fluxo mental. Então a pessoa fica depauperada, enfraquecida, sentindo-se fraca, cansa fácil, irritadiça, enfim. Ela tem uma organização mais debilitada. Ora, o que nós precisamos fazer? É limpar isso aqui. Ó. Como é que nós limpamos isso aqui? Cultivando bons sentimentos. Vamos ver o exemplo. Imaginamos que você vai andando pela rua e encontra um seu amigo. E esse seu amigo, junto com você, gosta de conversar ali, mas ele começa a conversar sempre lamentando a vida. Minha vida está difícil, eu estou sendo isso, eu estou sofrendo isso, aquele outro. Sempre lamentando, sempre cultivando pensamentos negativos. Quando você encontrou com seu amigo, você estava tranquilo, bem vitalizado, sentindo-se bem fortalecido. E a conversa vai. Quando aquele amigo seu vai embora, você sente como se tivesse emitido tudo quanto é energia, sair das energias de você sente-se cansado. Isso porque você doou a sua energia para aquela pessoa. Porque ela tinha o seu centro de força obstruído pelas energias negativas que ela cultivava, e ela encontrou em você um doador de energia. Como é mais fácil absorver energia humana, é mais fácil do que pegar a energia de outra fonte para metabolizar, a energia humana já está na qualidade humana, fica mais fácil de absorver. Então essa pessoa absorveu a sua energia vital e ela, se você pudesse observá-la, iria ver que ela saiu mais bem, energeticamente bem mais fortalecida quando ela acabou de conversar com você. Então você doou a sua energia. É claro, isso acontece com todo mundo, mas é rápido. Não nos desesperemos. Para recuperar a energia que doamos, simplesmente faça a absorção. Como é que eu faço a absorção de energia vital? Primeira e a mais fácil maneira é respirar. Profundas respirações, com um pensamento tranquilo, se possível, vibrando em prece, respirando profundamente, você vai absorver toda a energia vital que você precisa naquele instante. Para manter os centros energéticos ativos e limpos, olha o que você precisa fazer. Trabalho saudável no plano físico e no espiritual, repouso adequado, higiene física, mental e espiritual, cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, boa alimentação, oração, estudo superior, estudo meditativo, meditação, boa convivência com as pessoas, troca de afetos, bons sentimentos e tudo isso. Isso tudo melhora a sua capacidade de absorção da energia vital. Bom, como nós somos uma tríade integrada de espírito, perispírito e corpo físico, de maneira integrada, que não temos condições de saber onde termina um e começa outro, estão tudo ali bem integrados e misturados. A energia que vibra esta tríade, esse ser humano, é uma energia
que tanto ela movimenta dentro de nós como fora de nós, em nossa periferia. Esse movimento da energia que nosso corpo faz, das energias espirituais, periespirituais e do corpo físico, o conjunto dessas energias é que se chama de aura. Aqui na figura estão exemplificados a energia aura, a aura da pessoa, formada pela somatória das energias todas aqui. Esta energia, esse movimento, ela não está parada, ela está sempre em movimento, não está nunca parada. Aura é o campo energético que envolve os seres animados e inanimados. Nos seres animados, os seres vivos, ela é dinâmica, em movimento. Nos seres inanimados, ela é parada, fixa. Olha só, aquela faz uma coroa de energia parada. A aura humana é formada pela emanação energética do espírito, do perispírito, corpo espiritual, do corpo mental e corpo causal, através dos centros de força. Então, a somatória disso é a aura. As energias do sentimento, especialmente elaborado e movimentado pelo perispírito, o pensamento, elaboração do corpo mental e causal, e vontade nossa, circulam por todos os corpos. Essa aura circula em todos os nossos corpos físicos e sutis. Como disse o Espírito da Verdade, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos é a somatória dos 2 mandamentos que Jesus nos ensinou há 2000 anos. Amar a Deus e amar ao próximo. O Espírito da Verdade resumiu em 2 palavras, amai-vos. E acrescentou outro, instruí-vos, no sentido de que nós precisamos da instrução, do conhecimento, do aprendizado para a nossa evolução. A instrução nos tira da ignorância. A ignorância pode nos levar à incrustação, à paralisação de nossa evolução. Por isso, a ignorância tem que ser eliminada pela instrução. Emmanuel juntou esses dois atributos, amai-vos e instruí-vos, na seguinte expressão: nós chegaremos à angelitude levados por 2 asas, do amor e da sabedoria. Do amor, amai-vos, da sabedoria, instruí-vos. Utilizemos esses ensinamentos e eles farão a diferença em qualquer lugar do tempo e do espaço onde estivermos.